de casa, seguindo a nossa cobertura de 1899, agora chegamos na metade da temporada, no episódio 4, são 8. Que surto foi esse, Brasil? O Kiki. Olha, eu acho que esse episódio foi um clímax pra várias situações que estavam construindo desde o primeiro episódio. É aquele descontentamento dos passageiros, né? Desde o comecinho, as mortes misteriosas, a paranoia que tava rolando no navio, tudo isso explodiu neste grande conflito armado. Obrigada, Franz, né, moço? Dá arma pra todo mundo. Parabéns. Então vamos lá analisar esse episódio 4, a luta. E se você gosta dos vídeos, tá curtindo, manda pros seus amigos, dá um like que me ajuda muito. Então bora! Nesse episódio a gente teve um foco maior no personagem do Jerome. Eu vou falar Jerome porque eu já desisti, cada um tem um sotaque, eu já não sei mais qual língua que eu tô falando. Então, lembrando que o Jerome apareceu no navio descalço, perdido, com fome. E agora a gente entendeu um pouco melhor por que ele tava ali, ou pelo menos o passado dele. Então vamos recapitular o que rolou com ele antes do navio. O Jerome e o Lucien estavam juntos em uma guerra num deserto e eles citam que vão desertar a Legião. Então lá fui eu procurar que raios de guerras a Legião francesa, sei lá, o que estava sendo travado aí perto de 1899. E aí eu não conhecia, eu descobri que existe a Legião Estrangeira Francesa, que é um grupo do exército que ajudou muito o crescimento do Império Colonial Francês no continente africano. E esse grupo participou de várias guerras e conflitos, assim, por anos e anos. Eu não consegui achar um conflito exato que pode ter sido esse aí, eu não achei nenhum conflito nessa época. Mas fato é que realmente tinham muitas pessoas nessas regiões desérticas, e inclusive não sei se é o caso deles, mas tinham uns grupos que ficavam até no deserto do Saara e eles usavam mulas para se locomover porque cavalo ali não dava muito certo. E abastecer essas regiões desérticas era uma treta. Por isso que provavelmente o Lucien deve estar falando que o abastecimento tá atrasado. Abastecimento de comida, munição, enfim, tudo que eles precisam para trabalhar ali no exército. Então me parece, e gente, eu e o Luiz da minha equipe estamos escrevendo esses roteiros e a gente assistiu aos episódios antes de todo mundo. Pode ser que quando sai a série falam, né, um monte de gente vai lá e descubra que é outra coisa. Então o que parece pra gente aqui, pra mim e pro Luiz? É que esses dois fazem parte da Legião e que esse cara aí morto era chefe do Lucien. Então eu fiquei com a impressão que o Lucien também é um nível acima do Jerome, mas também não dá pra saber muito bem qual. E aí o Lucien vai lá e roubam as coisas do bolso do tiozinho que morreu já faz 2 dias, que é um tenente que tá ali acima dele. Aquela medalha que ele usa é da Ordem Nacional da Legião de Honra, que é uma condecoração francesa real. É uma medalha que foi criada pelo Napoleão Bonaparte e era dada como forma de mérito militar. Então alguém que foi lá e fez alguma coisa muito show, eles iam lá e davam uma medalha, o tiozinho tinha uma dessas medalhas. E várias pessoas de diferentes países poderiam trabalhar na Legião e receber essa medalha. Tem gente que recebe até hoje, inclusive eu achei que dá pra comprar na internet, se você quiser comprar uma medalha dessa igual, tá aqui o link pra vocês. Então, nessa história aqui, o tenente deve ter feito alguma coisa muito maravilhosa, recebeu uma medalha, mas infelizmente foi com Deus, e eles não estão recebendo mensagens e nem comida há muito tempo, então eles precisam fazer alguma coisa. E o Lucien cria o plano de ir andando até o próximo posto militar, que ele acha que duraria uns 7 dias, e ele falar que ele é um tenente que se machucou. Ou seja, ele vai roubar o lookinho do tenente morto, né? Pegar a medalha dele e falar, olha, eu sou um tenente que se machucou aqui, e esse cara, que é o Jerome, que tá, né, um nível abaixo dele, o Jerome que me salvou. Então, pra falar que eles não foram desertar, né, pra falar que não, a gente, né, inventar um Miguel ali. Só que o Jerome não concorda, ele acha que sair dali é o mesmo que desertar do exército. E na Primeira Guerra Mundial, que é anos depois disso, né, teve vários soldados franceses que desertaram e eles foram fuzilados como consequência. Então imagino que nesse período aqui da série, que deve ser o quê? 20, 30 anos antes da Primeira Guerra, também estavam fuzilando gente, provavelmente, né? Se você deserta. E isso também é bem comum em situações de guerra. Então assim, o Jerome não tá errado, né? Se descobrem o que eles fizeram. Mas o Lucien tá cismado, dá uma coronhada nele e desmaia. E o Jerome já acorda preso numa jaula. E o Lucien com a roupinha do tenente. Inclusive eu descobri que esse lookinho que eles usavam no deserto sempre tinha essa faixa mesmo azul na barriga. Eu achei bem legal. Enfim, o que rolou, né? Como o Jerome não quis ajudar, o Lucien prendeu ele ali pra não impedi-lo. E bateu um pouco demais, né? E o Jerome diz que eles eram amigos. Então eles trabalhavam juntos e eram brothers. Mais que friends, brothers. E o Lucien diz que quando ele chegar ao posto, ele vai dizer onde encontrar o Jerome e vai falar que o Jerome desertou, né? Porque
ele não quis ir junto, então não vai colar a mentira, né? E ele ainda fala, em quem você acha que vão acreditar? E aí, gente, tem uma questão pra gente comentar aqui, que é sobre o Jerome ser o único negro da série, que é uma questão bem delicada. Nesse momento da série aqui, provavelmente esse deserto é no continente africano. Então eu não sei muito bem o que rolou ali com o Jerome, da onde que ele é, né? Se ele é do continente africano, que já foi colonizado, né? Alguma coisa que já foi colonizada pela França, ou se realmente ele já nasceu na França. Enfim, a gente não tem como saber muito isso, mas acho válido falar que, como eles provavelmente estão na África, tem essa questão. Então, quando o Lucien fala em quem você acha que eles vão acreditar, eu sinto uma conotação racista aí, sabe? Do tipo, você acha que eles vão acreditar em mim ou em você, que é negro, sabe? Então, eu senti essa conotação ali. Inclusive, tem um outro episódio que eu acho que eu nem comentei aqui, que a Clemence fala que olhou pra ele e pensou que ele não era da tripulação. Então também pode ter uma conotação racista aí, do tipo, esse cara, ele é da tripulação, ele trabalha aqui? Como assim, sabe? Então achei legal ressaltar isso também pra vocês. Então tá, então o Lucien fala isso, dá a medalha pro Jerome, como um gesto de amizade, do tipo, você pode trocar aí na prisão, né, ganhar uma grana com isso, como eu falei, essa medalha ainda é vendida até hoje. E o Jerome tenta enforcar o ex-amigo, mas o Lucien bate nele e provavelmente ele apaga de novo. Então Jerome acorda lá no navio, né, agora no presente, num lugar onde prenderam ele, o Oleg, o Ramiro e o capitão Ike, que tá algemado numa barra. O Franz entra e manda o Jerome e o Oleg irem com ele. Tá chovendo bastante no deck ali e tem dezenas de corpos e eles não sabem do que esse povo morreu, mas mandam o Oleg e o Jerome jogarem eles no mar. E o que eu suponho, né? Que eles estão com medo de ser algo contagioso, né? Eles até comentam isso nesse episódio, por isso que eles mesmos não podem ir lá fazer o serviço, como tem um monte de gente presa, vocês vão lá e mexem com esses mortos, né? Porque se for contagioso, vocês que pegam alguma coisa, a gente não pega. O Jerome quer se rebelar e libertar o capitão, mas o Oleg manda ele ficar quieto. O jogo virou o Jerome que tá querendo fazer algo ilegal aqui, problemático. Enfim, daí uma hora ele consegue escapar e no meio disso ele vai tendo umas visões, o povo vai perseguindo ele, visões essas que a gente já explicou aqui. Ele bate na porta da Clemence e ela deixa ele entrar e deixa que ele fique ali escondido com ela. Ele diz que já viu gente ilegítima tomando poder e isso nunca dá certo, então ele vai libertar o capitão. E a Clemence fala, não tô fazendo nada, eu vou com você. Enquanto isso, o Franz e a tripulação estão confusos porque o Prometheus, sumiu. O navio tava amarrado no navio deles, mas não tá mais. Só que a gente viu que no episódio passado, na verdade, o Daniel fez com que o navio deles, o Kerberos, que mudasse de lugar, e não o Prometheus, mas eles não sabiam disso até então. O que rolou? As bússolas voltaram, e a última localização apontava pro leste, e agora é pro oeste, ou seja, eles voltaram pra posição que eles estavam quando eles saíram do curso 3 dias antes, quando o Ike mudou a rota pra procurar o Prometheus naquelas coordenadas que eles receberam. O Franz fala, show, não importa, vamos seguir a rota então pra Nova York, mas fica um climão ali porque um dos carinhas fala, acho que quem sumiu foi nós, e não o Prometheus. Onde o Kerberos se Prometheus? Onde o Kerberos se Prometheus? Socorro. A tripulação e a terceira classe estão tocando o terror no navio e eu amei que o imediato fala nesse episódio. Você armou geral, Franz. Você é burro. Seu pensamento é burro. Gente, os dinamarqueses apontam armas pro imediato e os homens que não fizeram parte do motim e perguntam por que as pessoas estão morrendo? Nós também queremos saber, dinamarqueses. E o imediato conta que quando foram no Prometheus, eles receberam mensagem da companhia mandando afundar essa merda de navio que tava causando. E ele acha que a companhia não queria que ninguém saísse vivo do navio, do Prometheus. Então, quando eles trouxeram o menino, as mortes começaram. Ou seja, vamos dar um fim nesse moleque, não é mesmo? E aí a Tove tá traduzindo ali pra galera, mas a parte do menino, né, tipo, a culpa do menino, ela não quis falar. Acho eu que esse lance dela tá se tornando mãe, né, deve ter pego alguma coisa ali pra ela não concordou em matar o menino. Mas o Craster vai lá e traduz, porque ele tá segurando o bonequinho da irmã, né, provavelmente ele se sente culpado pela morte da Ada, porque foi ele que mandou ela embora no episódio 2, né? Então, se foi culpa do menino, foda-se esse moleque, né? Vamos matar ele. Aí o Anker, que é o pai deles, né? O pai da Tove, do Craster e da Ada, o Anker e a Tove não vão com eles não concordam. E o Anker fala que Deus não fala com ele, que nem ele fala com a Iben, né? A mãe. E essa mãe acha que o menino é o diabo vestido de anjo. E o Anker fala que, de acordo com a mãe, as vozes que ela ouviu, ela diz que o diabo vai tentar tirar tudo deles, mas eles não podem
permitir. Então eles acham que esse bebê da Tove será a Luz, um prometido, alguma coisa assim. E aí todo mundo tem que ficar nas suas cabines porque eles estão procurando o menino. Então eles procuram no quarto e trancam, pra saber que aquele quarto já foi vasculhado, né? E aí a Maura e o menino estão na cabine, ela manda ele ficar lá e sai escondido e vai procurar o Capitão Ike. Enquanto isso, a Clemence quer saber onde que o Lucien tava na noite anterior, foi pra onde e o que raios é aquele frasquinho que ela encontrou. E aí, depois de um drama, ele fala que é brometo de potássio pra ajudar nas suas convulsões, que ele tem algo na cabeça e que se ele não toma, ele se contorce no chão. E, gente, que tristeza, que tristeza. Se ele toma o negócio, ele não consegue ter ereção. E isso explica a dificuldade que eles estavam ali de fazer sexo no episódio 2. E talvez ele queria tentar algo com a Lingui pra ver se dava uma animada, né? Pra ver se o negócio subia. Inclusive, até por isso que ele teve a convulsão com a Lingui, né? Porque provavelmente ele não tomou o treco pra ver se o negócio subia. Enfim. E sobre essa doença dele, várias doenças podem causar tremedeira e convulsões, inclusive epilepsia e, sei lá, ele pode ter um câncer no cérebro também, algum tumor, alguma coisa assim, que pode estar causando isso, até porque ele fala que vai morrer, não se sabe quando, mas que pode levar dias e semanas. Então, isso confirmou um pouco o que eu tava suspeitando, né? Quando ele fala, queria conhecer o Japão, tô triste, não posso ir pro Japão. Então, confirmou que ele tem uma sentença de morte aí. Ele não contou nada pra mulher porque ela não está cagando se ele vai viver ou morrer, é o sinônimo de tanto faz. E aí ele acha a medalha que o Jerome deixou. Então a Clemence provavelmente só achou que era alguma coisa, né, que o Lucien deixou ali em cima e guardou de boa, ela não ligou muito. Só que o Lucien fica transtornated, porque ele sabe que ele deu essa medalha pro Jerome, então o Jerome tá no navio. E assim, o Jerome deve estar com raiva dele, né? Então é perigoso. E outra coisa que parece meio estranho, mas realmente o Lucien e o Jerome não tinham se cruzado ainda até esse episódio, né? Então ele surta, ele machuca a Clemence e vaza. E depois disso, o Jerome aparece no quarto e ela o ajuda, né? E eles vão juntos, tipo, vamos procurar o capitão, né? Então é depois disso. E aí quando o Lucien volta pra cabine, ele vê que a Clemence se picou dali, aí ele pega a carta dele e uma arma. A Maura é pega e levada pro Franz, que manda trancarem ela na cabine. Só que o Imediato e o povo da terceira classe aparecem na cabine dela também atrás do moleque. E eles todos procuram o menino ali no quarto, não acham e trancam a Maura ali no quarto dela. E aí o povo todo vai procurar o menino no navio. Só que a Maura vê que tem um alçapão com o triângulo embaixo da cama dela. E o menino tá escondido lá. Ele faz o sinal de silêncio e ele continua esse episódio inteiro sem falar um A. E aí ela tenta abrir a porta na humildade com um grampo de cabelo ali, mas ela não sabia que o menino estranho tem o quê? Um besouro chaveiro. Eu quero ter um também. Ele põe o besouro embaixo lá da porta, o besouro faz o serviço dele, cobra o Pix. Enfim, o besouro faz o serviço, a Maura fica... É o quê? Como que ele fez isso, né? Ela pergunta. Sei lá, Maura, nós também queremos saber. E aí os dois saem e o besouro vai guiando eles pelo caminho. O besouro sabe por onde ir e a hora certa de passar sem serem pegos. Acho que o protagonista desse episódio é o besouro. E ali nas fornalhas, né, na casa de máquinas, rola um momento alívio cômico que eu amei, inclusive não faz a menor falta, talvez, mas eu amei, que são os dois colegas ali comentando do alho, que é pra uma proteção de vampiro, a proteção de lobo e afins. Aí o Daniel entra escondido na fornalha e anda por ali, e ele abre aquela máquina que aceita os comandos de transporte, conecta um cabo e fica ali mexendo no controle remoto dele. Enquanto isso, o Ramiro ajuda o Capitão Ike a se soltar e ele consegue abrir um duto de ar. O Franz machuca o Oleg pra abrir o bico, porque ele tinha ajudado o Jerome a vazar, né? Mas o Oleg não fala nada, não hablou. O Imediato dá um sermão no Franz por ter armado as pessoas, né? Que eu amei. Que isso é uma bomba prestes a explodir. E que eles precisam entregar o menino pro povo se acalmar até a chegada, que seria em 5 dias. E usar o moleque como explicação pra todas as mortes. O pessoal não quer resposta? Então dá esse moleque pronto, ó, show. Aí eles levam o Oleg de novo pra onde ele tava preso, mas percebem que o Ike e o Ramiro deram no pé, escaparam ali pelo duto. E eles não prendem o Oleg fica ali com eles acompanhando. Um cara da terceira classe que tá ali procurando o menino dá uma olhada na senhora Wilson, manda ela voltar pra cabine dela, ficou uma coisa estranha ali, será que eles se conhecem? Será que tem alguma coisa aí? Ou será que foi, sei lá, só uma olhada a mais? O pessoal também abre a cabine da Lingui e da Yukie e eles vão na do Angel, que ele e o Craster se veem. Um cara rouba um relógio e o Angel diz pro Craster, né, tipo, Craster, ó esse cara aqui me roubando, né? E aí a Iben pergunta pro Craster, como que esse cara sabe seu nome? E aí os dois se olham, o Craster não é ator, ele não conseguiu fingir e a Iben sacou tudo. Então ela já sabe que o Craster
é gay, né, provavelmente. Ela joga o relógio no chão e sai, mas ela fala pro Craster, ele devia ter tirado você, ele, né, o Deus devia ter levado você, não a Ada. Ou seja, que ele que devia ter morrido. Super pesado, o Craster chora e o Angel tenta consolá-lo, mas ele vai embora e cospe na cara do Angel, porque ele tá na frente da mãe. E aí esses núcleos todos, né, todos os atores ali, esse povo todo começa a se juntar. O Craster vê a Maura e o menino dando rolê, e o besouro guiando, eu não sei se ele viu, mas o besouro tava guiando. Inclusive esse besouro abre mais uma porta e tal. O Capitão Ike e o Ramiro encontram o Jerome e a Clemence, então eles quebram as algemas do Ike e tal. E o Ike quer pegar um bote salva-vidas pra fugirem do Kerberos e se refugiar no Prometheus, consertar o telégrafo e de lá pedir ajuda. Moço, você não sabe, mas o Prometheus não tá aí, amado. O Prometheus foi zarpou. Aí quando esse povo tá pegando o bote, né, na inocência dos que vão embora, a Maura e o menino aparecem. Aí o Ike pergunta, o que você sabe do Prometheus, né, minha senhora? Pode parar de mentir. E aí o menino para entre eles. Então parece que esse menino tá meio que protegendo a Maura, né? Lembrando que o Ike sabe que ela estava com o nominho lá na lista do Prometheus. Aí o Craster aparece com o Franz e uma galera armada, e ele diz que eles só querem o menino, e o moleque meio que se entrega, né? Lembrando que ele tá com a pirâmide com ele, né? Então ele meio que fala, não, tá bom, beleza. Só que o Jerome não acha nada disso certo, então ele tenta pegar o martelo e o Franz atira nele. E aí a galera vaza e deixa o Jerome no chão, morrendo. Mas ele acorda vivão, o tiro pegou só no braço e ele vai sobreviver. A Tove vê que estão levando o menino pra algum lugar e para o Craster. Fala, você vai mesmo sacrificar um garoto pelo amor da mãe, né? Do tipo, a mãe tá chateada com ele, então você vai matar um menino? E aí o Craster fala, pare de nos culpar pelo que aconteceu com você. O mundo não gira ao seu redor, meu amor. A Ada morreu, as pessoas estão morrendo, mas você só quer saber da sua tragédia pessoal, né? Ouch! A Blue. O Jerome chega de fininho e derruba 2 guardas com o martelo que ele levou. E ele fala, vocês não sabem o que eu passei pra subir nessa porra de navio. Morrer aqui não está nos meus planos. Gente, eu tava assim, Jerome. O Jerome é o protagonista desse episódio, não é o besouro. E aí eu fiquei pensando, né, será que ele tá ali então pra se vingar do Lucian? Por que ele tá nesse navio, né? Porque, beleza, ele levou a medalha, mas e aí? Né? Tipo, ele tá lá pra quê? Enquanto isso, lá no deck, a Iben tá discursando que o menino é o capeta, né? Aquele papo dela lá. E manda jogarem o menino no mar. E a Maura e o pessoal chegam e começa uma brigalhada enorme, uma grande treta. E a Maura corre na direção do menino pra tentar salvá-lo, mas a Iben joga o menino no mar antes. Ele cai na água, fica aquele climão, né, que o menino morreu, mas a treta ainda continua. A Clemence e o Jerome se abraçam e o Lucian aparece com uma arma e manda ele soltá-la. Então é a primeira vez que eles estão se encontrando, né? Então ele pergunta como que ele encontrou ele, né? E ele puxa a Clemence e vai embora. Ele deve estar com medo do Jerome machucar a Clemence, né? Ele não sabe o que ele quer, nem nós também. E ele até fala pra Clemence não acreditar no que esse cara falar. E aí eles voltam pra cabine e a Clemence fica assim, o que tá rolando? Ela não sabia que o Jerome conhecia o Lucian, né? Ela ainda não tinha assistido o começo desse episódio. E o time do Ike se refugia no refeitório. O Oleg faz um curativo lá no braço do Jerome, que foi abandonado, valeu. E a Maura fica inconformada, que o menino não tentou lutar, que parecia que tava tudo bem, que ele sabia que ia morrer, né? Aí o Daniel conforta ela, eles dão as mãos, ficam se olhando ali, um momento bem estranho. Antes ali no meio da treta, ele tira ela do transe também, ele fala, vamos embora, não sei o quê. Então, fiquei pensando, será que ele realmente tá protegendo ela? Lembrando que ele tem uma fotinha dela com ele, né? Tipo aquelas fotos de carteira, assim. E uma coisa estranha, ele tem uma marca num dedo, parece um queimado, bem no dedo que se usa aliança. Então, será que ele usava aliança e tirou? Tá um queimado meio triangular também, não sei. Mas fica aí, eu tô achando que esse cara era casado. O Ike pede pra falar com a Maura e finalmente pergunta o que raios o teu nome tá fazendo na lista do Prometheus? E ela fica assim, isso é impossível. Então, parece que nem ela sabia disso. E aí, começa um barulho e uma luz sai de dentro do armário. Um armário bem parecido com o que acharam um moleque lá no Prometheus. E o menino sai de lá bem lindo, com a pirâmide debaixo do sovaco, e abraça a Maura. Realmente ele gosta dela, porque ela tava protegendo ele, né? Então quando ele a vê, ele já vem abraçar, assim. Agora, que raios essa pirâmide tem?
Será que é a pirâmide que faz ele se teletransportar? Porque outro dia foi o navio que teletransportou. Então, será que esse é o lance da série, o teletransporte? E esse momento todo, o Daniel ficou olhando pro menino, mas ele não tava com uma cara, né, chocado. Porque, gente, o menino acabou de morrer, ele brotou em outro ambiente de dentro de uma luz de um armário. Então, assim, não sei vocês, mas eu ficaria chocada. E o Daniel tava assim, mais uma terça-feira. Agora, eu quero saber como que o povo do navio vai lidar com essa novidade, o que eles vão fazer com esse menino. Fiquei com medo do que eles podem fazer com ele. E uma coisa que esse episódio me lembrou muito, gente, foi a história da Torre de Babel. Sim, a história da Bíblia. O que rola? Na Bíblia tem essa história de que os humanos falavam todos uma língua só no começo. E juntos eles tentaram criar essa torre que fosse tão alta, que desse pra tocar no céu. Então, como forma de punição por tentarem chegar no céu, gente, tô fazendo um breve resumo, tá? Mas Deus embaralhou as palavras de todos pra que eles falassem línguas diferentes e não conseguissem se comunicar, né? Então, quando as pessoas estão falando línguas diferentes, tem confusões de comunicação. Então, ficaria muito difícil eles conseguirem construir essa torre. E muita coisa na série até agora rolou por falta de comunicação, né? As pessoas não se entendem muito bem, nem do ponto de vista da língua, nem das relações, porque cada um tem o seu segredo. Muitas pessoas são egoístas, né? Pensando só no próprio segredo. E, sei lá, aquela coisa meio de novela também, que, tipo, até Grey's Anatomy rola muito isso, de, tipo, alguém tem uma informação e não conta pra ninguém, e aí por causa dessa única informação que ninguém conta, dá um monte de treta. Então, se aqui as pessoas falassem a mesma língua, talvez esse quebra-cabeça fosse mais rápido de juntar. Mas enfim, eu fiquei pensando que, assim como Deus na Torre de Babel, será que tem alguém maior aqui que não quer que eles se entendam? Que quer ver a treta, que quer ver o pau comer? Ou ainda, quer ver como eles agem nessa situação, já que tem aquelas televisões, né? Então, será que tem alguém com essa televisãozinha olhando a confusão das línguas? Será que tem a ver com isso? E mais ainda, por que essas pessoas foram escolhidas? Né? Uma coisa que a gente reparou é que todos os personagens estão envolvidos com morte de alguma forma. A Ling-Yi e a Yukie, a morte da Mei-Mei, da garota que ia pro navio. O Ike teve a morte da família dele, que essa não foi culpa dele, mas tem morte. O Ramiro e o Angel estão envolvidos num assassinato de um padre. O Lucian e o Jerome tiveram um momento decisivo da vida deles aí a partir da morte do tenente, que também parece que não foi culpa deles, né? Mas enfim. Será que tem mais revelações desse tipo? Será que é algo em comum que todos esses personagens têm? Ou será que eles estão num purgatório? Ainda pode ser isso, né? Vindo dos criadores de Dark, minha gente. Eu sei lá, pode ser que eles estejam no inferno. Então é isso, coloca aí as suas teorias desse episódio, não dá spoiler dos próximos e vai correndo lá assistir o episódio 5, que eu também já tô curiosa. Bora!